Agora nós vamos falar um pouco do metabolismo dos carboidratos, uma vez que vimos que o carboidrato é uma das fontes energéticas mais importantes para a realização do exercício físico. O carboidrato, ele é a molécula mais abundante na natureza. Ele é o principal substrato para o metabolismo energético e para o cérebro. Ele tem uma função estrutural, uma função de proteção, de lubrificação das articulações, de sinalização entre as células. Ele exerce uma influência sobre o funcionamento intestinal. Então, assim, os carboidratos, eles são fundamentais na prática do exercício físico. Eles são classificados de acordo com o grau de polimerização. Então, nós temos os carboidratos, os monossacarídeos, que têm grau de polimerização 1. Nós temos os disacarídeos, que têm grau de polimerização 2. Os polissacarídeos, maior ou igual a 9. E os oligosacarídeos, que são de 3 a 9 monômeros. Já vimos também que o metabolismo humano, ele compreende as milhares e milhares de reações químicas catalisadas enzimaticamente nas nossas células. E que esse metabolismo, ele está dividido, ele está relacionado com o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo, nós temos um consumo de energia maior do que o gasto. O catabolismo é o oposto, nós temos um gasto muito maior do que o consumo. E aí nós temos então que os reservatórios de carboidrato no nosso organismo, ele vai acontecer quando é que a gente vai estocar carboidrato de fato? Quando a gente utilizar menos do que consumir. E aí nós vamos ter um estoque. Onde que esse carboidrato estoca? Primeiro ele se estoca na forma de glicogênio hepático ou muscular. O glicogênio hepático, ele tem uma quantidade limitada. O músculo, quanto mais músculo, mais glicogênio muscular. Então a gente percebe que o atleta que tem um percentual de massa magra maior, ele tem mais glicogênio muscular estocado. Ele se estoca também na forma de gordura, triacilglicerol, os triglicérides. Esses triglicérides, quando eu estou fazendo uma atividade física de longa duração, eles começam a ser mobilizados para fornecer energia para o exercício físico. E nós temos também as proteínas, que a função principal da proteína não é fornecer energia. A proteína, ela vai fornecer energia em situações de penúria, em situações de escassez. Aí o organismo, ele começa a quebrar a proteína, que significa o quê? Catabolizar o músculo para fornecer a proteína, para ela entrar no ciclo de Krebs e fornecer o ATP. Então, nós temos que ter claro em mente que a prioridade do nosso organismo é fornecimento de energia. Então, se nós não temos os outros combustíveis no organismo, o carboidrato, a gordura, chega uma hora que o organismo começa a catabolizar o músculo para poder fazer, para a proteína servir de substrato energético. Nós vamos ver no módulo da proteína que a composição, a estrutura bioquímica da proteína, ela é diferente do carboidrato porque ela tem uma molécula de nitrogênio. Mas uma vez que o organismo está necessitando de energia e o substrato principal, o carboidrato e a gordura, estão em escassez, o que acontece com essa proteína? Ela vai perder esse radical, esse nitrogênio, e uma vez que ela perde o radical, ela fornece o esqueleto carbônico idêntico ao carboidrato, e aí ela serve como substrato energético para o exercício físico. Então, o mapa metabólico humano, ele é muito complexo e exatamente isso, ele pega o alimento, retira do alimento os macronutrientes e esses macronutrientes vão ser catabolizados, vão formar energia e essa energia a gente vai usar para todas as funções do nosso organismo. Então, o metabolismo do carboidrato ele é muito interessante porque ele começa e termina com a glicose. Então, nós temos a glicose,
que vai ser armazenada na forma de glicogênio. Quando eu preciso, esse glicogênio volta e produz glicose. Então, esse slide, ele mostra muito bem, porque a gente está vendo aí a glicose no centro, né? Da glicose nós temos a formação de glicogênio e, quando necessário, o glicogênio também se transforma em glicose. A partir da glicose nós formamos o piruvato. Esse piruvato, na ausência de O2, vai formar ácido lático, e na presença de O2, acetil-CoA, e entra para o ciclo de Krebs. E esse mesmo piruvato, ele também volta à glicose. Então, por isso que eu disse que o metabolismo do carboidrato, ele começa e termina com a glicose. E de onde é que veio essa glicose? De todos os nutrientes, de todos os alimentos que nós ingerimos. Então, a respiração celular, que eu falei agora há pouco, e que vai terminar no ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai formar o acetil-CoA, ele pode formar o lactato, e ele pode também entrar para o ciclo de Krebs através do oxalacetato. Esse ciclo de Krebs, gente, ele foi descoberto em 1937 por um pesquisador, Hans Adolf Krebs. E ele que estudou isso tudo, que identificou todo esse círculo, essa volta que o ácido pirúvico entra na forma de acetil-CoA no ciclo de Krebs para produzir energia. Então, nós temos aqui novamente a figura do ciclo de Krebs, né? E aí nós temos a formação de, já falei isso no módulo anterior, nós temos a formação de um NAD, 2 NADs e 3 NADs, mais um ácido pirúvico. Quantas moléculas de ácido pirúvico vêm de uma molécula de glicose? 2 ácidos pirúvicos. Então, tem que dar 2 voltas do ciclo de Krebs. Então, como são 2 voltas, eu vou ter a formação de 6 NADs e 2 FADs. E no final, esse ciclo de Krebs, nós temos a cadeia respiratória, e é nessa cadeia respiratória que a gente tem a transferência dos elétrons mais o oxigênio e vai formar o ATP. Nós temos algumas reações que acontecem com o metabolismo do carboidrato. Uma delas é a gliconeogênese. O que significa gliconeogênese? É uma reação de formação de glicose a partir de um outro componente, né? Porque a glicose, ela vem principalmente do carboidrato. A gliconeogênese, ela ocorre, a formação do carboidrato, da glicose, a partir de um outro composto, que pode ser o ácido pirúvico, que volta para a glicose, que pode ser o glicerol, que pode ser os aminoácidos, que pode ser as gorduras, né? E que tudo isso pode ser convertido em glicose, para essa glicose formar o ácido pirúvico, acetil-CoA, e entrar para o ciclo de Krebs. Outra reação que ocorre é a glicogenólise. O que significa glicogenólise? É exatamente a quebra do glicogênio, né? O glicogênio é o quê? É o estoque de glicose. Então, uma vez que a minha glicose sanguínea está baixando, eu necessito de mais glicose, esse glicogênio vai ser quebrado para fornecer a glicose e manter a glicemia normal. E tenho também a glicogênese, que é exatamente o estoque de glicogênio. Então, são reações que ocorrem durante o metabolismo do carboidrato. Então, vejam bem, eu acabei de comer, né? Com isso, eu tenho uma alta taxa de glicose no sangue. Essa alta taxa de glicose no sangue vai estimular quem? Vai estimular as células beta do pâncreas, que vão fazer o quê? Vão produzir a insulina. Qual é o papel da insulina? Colocar essa glicose para dentro da célula. Por que ela tem que ir para dentro da célula? Para ela produzir o ATP, que é a moeda energética que o nosso organismo precisa. Então, essa célula, quando ela coloca a glicose para baixo, a gente tem uma baixa de glicose no organismo. Aí, quem que vai ser estimulado? O glucágon,
que é um hormônio antagônico à insulina. E o glucagon vai ser estimulado por quê? Para aumentar os níveis de glicose no sangue. Então, essa regulação hormonal que ocorre no metabolismo do carboidrato é fundamental no nosso entendimento para a prática do exercício físico. Então, mais uma vez, reforçando que o músculo ativo em exercício, que está em prática de exercício físico, ele não usa apenas uma fonte, um substrato energético, ele usa as três ao mesmo tempo e isso depende de quê? Da intensidade, da duração e do tipo de exercício. Então, a gente não pode pensar dessa forma, primeiro o músculo usou o glicogênio acabou, ele começa a usar a proteína acabou, começa a usar a gordura. Não é dessa forma. O músculo ele usa inicialmente a glicose, o glicogênio, né? Lembra que isso dura até 10 segundos, aí ele começa a mobilizar a gordura. Se for um atleta bem treinado, ele tem muita facilidade para começar a mobilizar o estoque de gordura. Agora, quando ele não está treinado, ele está começando a entrar em fadiga, em exaustão, ele não consegue mobilizar a gordura. E aí ele vai mobilizar o quê? A proteína. Só que a mobilização de proteína como fonte energética leva ao catabolismo, leva à exaustão. Então, viram que todos os três são usados simultaneamente, não tem que um substrato acabar para começar outro. Eles são usados ao mesmo tempo, mas isso vai depender muito da intensidade, da duração e do tipo de exercício. E mais uma vez reforçando a sinergia que existe entre a nutrição e a atividade física. Sinergia significa otimizar o resultado. Então, quando eu junto nutrição e exercício físico, a gente tem um resultado muito melhor do que quando eu trabalho com um ou outro isolado. E hoje a disponibilidade do carboidrato como substrato para o músculo, ele é um fator crítico e limitante na performance. Então, por mais que as pessoas, e a gente vê muitas pessoas fazendo dieta low carb, com exclusão do carboidrato e querendo desenvolver a performance, a musculatura. Isso não procede, porque a falta do carboidrato é um fator limitante para isso. E à medida que eu faço mais exercício físico, que a intensidade é maior, mais eu preciso do carboidrato como fonte de energia. Pensa no carro. O carro, qual é o combustível do carro? Não é a gasolina, o álcool, o diesel, né? O carboidrato é o combustível para o nosso organismo, é o principal combustível para o nosso organismo. É através do carboidrato que a gente vai ter a maior produção de ATP, e esse ATP é usado para quê? Para a realização de todas as atividades do nosso organismo. Então eu tenho o armazenamento de glicogênio, vai servir para quê? Para o pré-treino, né? Ou para uma competição. Quanto maior o meu depósito, melhor o meu pré-treino, a minha competição. Durante o treino eu também vou usar o carboidrato. Por quê? Porque ele que vai manter as taxas de glicose sanguínea normais. E depois, no pós-treino, eu também preciso do carboidrato, porque é esse carboidrato que vai fazer a recuperação muscular, que vai fazer a reposição do estoque de glicogênio hepático e muscular. Então, eu preciso do carboidrato nas 3 etapas do exercício. Antes, para armazenar glicogênio, durante, para manter os níveis de glicose normal e após, para restaurar os estoques de glicogênio e fazer a recuperação muscular. Então, o glicogênio hepático, ele é limitado. A gente armazena em torno de 100 gramas, 30% é ele. Quanto maior a ingestão alimentar, mais eu vou estocar, mas tem um limite. E é ele que vai manter a glicemia. O glicogênio que está estocado no músculo, a gente diz que ele é egoísta. Ele não vai ajudar na manutenção da glicemia, ele vai apenas ser usado durante o exercício físico.
Então, a manutenção da glicemia é feita pelo glicogênio hepático. O carboidrato intramuscular, ele é em torno de 60%. Enquanto uma pessoa que é sedentária vai conseguir armazenar em torno de 300 gramas de glicogênio muscular, a pessoa que é treinada, que é um atleta, ele consegue estocar até o dobro de glicogênio muscular. Então, é um depósito significativo e lembrem-se, ele serve apenas para o exercício físico, ele não vai ser usado para manutenção da glicemia. Então, resumindo, o glicogênio hepático nós temos em torno de 90 a 100 gramas de estoque. O muscular vai depender do treino, né? Se é uma pessoa treinada, vai ter em torno de 600, 500, 600 gramas. E se ele não tem treino, até 300. E a glicose sanguínea em torno de 20 gramas. Em relação à disponibilidade da glicose, eu tenho o estado pós-prandial, né? O estado alimentado. Quando eu estou alimentada, o que vai acontecer? Vai acontecer a quebra da glicose, né? Para entrar para o ciclo de Krebs. Eu alimentei tanto, eu comi um excesso de caloria tão grande que isso vai ser estocado. É a glicogênese. E eu comi tanto que eu estoquei meu glicogênio e ainda sobra caloria. Aí a gente vai fazer a lipogênese, que é o estoque de gordura. Isso tudo no estado pós-prandial. Mas no estado de jejum, em que a glicose não está disponível, outros mecanismos começam a ser estimulados para manter a glicemia. Esse mecanismo é a glicogenólise, que vai ser a quebra do glicogênio para formar a glicose, a lipólise, a quebra do tecido gorduroso para fornecer glicose, e a gliconeogênese, que é a formação de outros compostos em glicose, no caso os aminoácidos, né? Então, quando a gente está em jejum prolongado, eu vou ter quebra de glicose, meu glicogênio vai estar bem baixo, aí eu começo a oxidar gordura, mas o fator limitante é o uso de proteína como fonte energética, que essa quebra de proteína, como a função da proteína não é produção de energia, é sintetizar, à medida que eu começo a consumir a proteína como fonte de energia, eu estou diminuindo a função celular. Meu organismo passa a não funcionar 100%. Eu estou em catabolismo e isso pode levar à morte. Então, o carboidrato, a glicose, ela é cada vez mais importante no exercício moderado a prolongado. Uma duração maior que 2 horas. Eu dependo 100% desse carboidrato.